Não explica a obra. Esse tipo é melhor com acrílica do que com óleo. Eu falo, nossa, aquela pessoa, ela sabe tudo. Não sabe. Eu vou misturar é na tela mesmo. Entendi. Por mais que o professor falou pra mim que eu não posso. Eu sou Tainá Carneiro, estou aqui hoje no nossa gravação do nosso podcast, Empreender com Arte, né? E aí estou trazendo hoje uma convidada muito especial, que é a Ariadna Marra. Eu conheço ela há mais ou menos uns 18 anos. Só isso, né? Só isso. Um pouquinho, né? Eu via as menininhas pequenas, as gêmeas, com quantos anos que elas estão hoje? 23. Ei. Uma psicóloga e uma advogada. Nossa, pai. E lá se vão só 18 anos de arte, né? Eu que estou hoje como mentora, como diretora da escola e do grupo Ateliê Tainá Carneiro. Estamos em projeto de expansão. E aí estamos repartindo um bolo junto com todas as pessoas que estão escutando e vivem de arte hoje. Ariadna Marra vai apresentar para vocês. Ela que está comigo desde 2008, pelos nossos registros. Ela que publicou um livro, que é referência hoje em Minas pelas suas obras de artes abstratas. Que printa com acrílico, que faz mistura, que faz colagem. E que lá se vão anos de arte. E eu vou deixar ela se apresentar hoje para vocês. Ela que não tá mais nervosa. Cheguei nervosa e já fiquei calma. Conta pra gente um pouquinho dos nossos primeiros encontros, tá? De como que foi que você chegou pro ateliê, por que você foi, sua busca inicial de arte. Divide isso aí com quem tá escutando a gente, com quem quer fazer a mesma trajetória que você. Então, conta para esse pessoal que está escutando aí agora. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradeço a confiança de você me convidar, né? E achar que eu vou ficar bem aqui com você. Você está sempre bem comigo. Então, a arte na minha vida ela sempre esteve presente. Quando criança, eu sempre gostei de pintar, dançar, palco. Tudo que era arte era comigo mesmo. Tudo que desenvolve o lado direito ou esquerdo? Sim. E a minha mãe sempre comentava comigo: nossa, mas tá a Ariadna inventando moda. Porque eu sempre inventava coisas, brincadeiras diferentes. Eu não gostava muito de boneca, eu gostava de inventar uma brincadeira. E ela sempre comentava isso, né? Isso já é de artista, né? Isso já é de artista. Mas isso ficou na minha cabeça. Gente, por que eu invento moda, né? Ficava sempre pensando alguma coisa nesse sentido. E eu, na minha adolescência, eu descobri que realmente eu gostava de inventar alguma coisa. Isso com quantos anos? Isso eu já estava com uns 14, 15 anos. E nessa época a gente morava numa casa. Era uma casa assim, muito ventilada, muito iluminada. Mas tinha um quadrado, assim, uns 9 metros quadrados por aí, que tinha uma árvore, um flamboyant muito grande. Uhum. E era uma parede muito úmida. E dava uma espécie de lodo nessa parede, que para mim, eu considero meu primeiro ateliê ali. Ah, tá. Eu amava aquele cantinho, eu ia para lá, eu escrevia, desenhava, ficava horas, passava horas ali. E depois eu passei para o papel isso, né? E fui fazer o primeiro curso de desenho. Ali naquele lodo você fez um desenho? Só para poder... Na parede tinha uma espécie de lodo, assim. Você lembra o que você desenhou ali? Lembro. O que era? Eu lembro que eu desenhei um sol com uma lua, tipo uma montanha, assim, uma paisagem, né? Teve elogios aí? Porque quando vem... Mas teve alguém que falou: Ariadna desenhou aqui na parede? Não, porque saía o desenho. Mas ficou gravado na sua memória.
ou o lodo voltava, apagava. Ai, você foi lá várias vezes e É, voltava. Olha que morava lá, né? incrível. Foi Então, seu primeiro mesmo. Primeiro ateliê, que é onde você coloca em prática o que tá. E eu gostava muito de escrever também. Então, às vezes, eu escrevia um poeminha, algum pensamento, né? Alguma coisa assim que eu estava vivendo no momento. E daí eu passei a fazer isso no papel. Aham. E descobri, falei, é isso mesmo que eu gosto de fazer. Eu vou fazer Belas Artes, na época, a FUMA. E aí eu fiz um curso de desenho, assim, rapidão, para poder fazer a prova, né? De prova de desenho, né? De Passou. observação. Era teste, não? Ou você só fazia para entrar? Não passei. Não Não passou? passei, não. Deixei de viajar para as férias. Quantos fiquei... anos que você já estava aí? Eu devia ter uns 18, 19. 18 Hoje a FUMA anos. existe? Não existe. Hoje não mais, existe, não. entendi. E aí acabou que eu não passei. E aí aconteceram N fatos assim na minha vida que me distanciaram um pouco disso. Aí eu fiz comunicação social. Você fez nutrição também? Fiz Foi nutrição? Eu também, me recordo disso na sua ficha lá do ateliê, nutrição. Não, pois é. Houve um tempo entre quando eu saí assim dessa arte e voltei, eu coloco aí uns 20 anos. Sim. Que foi um tempo em que eu fiz comunicação, fui trabalhar com jornal. Depois eu me casei, fui morar fora. Depois eu tive as gêmeas. Por que você acha que... Eu vou te levar a pensar agora. Eu acho que você vai me responder isso assim, mais ou menos do jeitinho que eu tô pensando. Por que você acha que você passou por tantos cursos para poder voltar na arte? Sinceramente, eu achava que a arte era uma coisa que não se ganhava dinheiro. Uau, pegou no ponto onde a gente... Eu achava assim... Não, eu tenho que ser advogada, médica, dentista. Qualquer coisa. Qualquer coisa, menos artista, sabe? E eu achava que a arte era inútil. E aí, como é que eu ia vender uma coisa que eu não acho útil? Você acha que você achava ou você acha que a sociedade colocou esse ponto para você? Que foi uma construção da sociedade, uma construção arquitetônica? Porque hoje também a arquitetura manda muito no conceito de útil e inútil, né? Sim. Do que é brega e do que não é brega. Certeza. Então, tem uma construção da sociedade aí, uma construção dos pais, também de falar, peraí, você pode ser qualquer coisa, menos viver de arte. Né? Teve uma junção de fatores aí? Foi um somatório, realmente. Não diretamente meus pais, mas eu acho que pela educação que eu recebi, eu não vislumbrava um futuro promissor, um empreendedorismo. Então, era uma coisa que inexistia, né? Acho que naquela época não era muito assim. Você se recorda se os seus pais já compravam, se eles compravam arte? Como que era a decoração da sua casa? Como que era? Não, em casa não tinha muito isso, essa questão de arte, não. Era o que eles gostam até hoje de decoração, Sim, sabe? Eu já tive lá, eu sei que é dengosa. Mas assim, não aquele envolvimento com arte mesmo. Nunca os vi assim comprando uma obra, alguma coisa assim. Não, né? Não. Depois desse ponto aí, vocês, né, foi FUMA e depois a gente parou nesse ponto aí onde você vai fazer comunicação, nutrição e tal. E depois, dá uma sequência nisso aí pra gente. Aí depois, quando eu entrei para fazer comunicação, eu voltei a pensar novamente em arte. Porque nos laboratórios, a gente lidava com muita coisa. Tudo que envolve, né? Imprensa. Manual? Coisas manuais? Não, manual não. Eu digo assim, tipo um laboratório de audiovisual, produção de vídeo. Então, assim, aquilo ali também me instigava, porque era também uma forma de exprimir, de expressar, de comunicar, né? Sim. Eu achei ótimo, achei muito legal. Mas acabei indo para o jornalismo, apesar de ter feito relações públicas, acabei indo para o jornalismo porque uma amiga da faculdade, aliás, duas,
tiveram, assim, eu falo um surto porque foi uma coisa muito, assim, improvisada, mas com muita vontade de que tudo desse certo, sabe? E aí a gente fundou um jornal que chamava Venda Nova em Foco. Que demais! Eu não sabia disso. Sim, a Durou gente quanto fazia as tempo? matérias, eu não lembro mais. Meses. O foco era o quê do O jornal? foco era o bairro Venda Nova, onde uma das amigas morava. Gente, mas que ideia genial. E aí a gente fazia o quê? A gente saía atrás de tudo que acontecia no bairro, né? Os anúncios a gente vendia para eles e a distribuição era gratuita e a gente que distribuía também. Que demais! Mas era um início de um MVP, né? Era. Botou pra rodar, era o skate. E Era. aí, né, não virou o Fusca, o carro, mas foi, né? Foi um skate, mas assim, a gente tinha uma tiragem legal, sabe? Legal. E Eu adorei essa parte que eu não sabia. então, assim, a arte meio que, sabe, eu Tava gostava sempre muito de ali, escrever né? já nessa época. E aí, depois, eu acabei. A gente desistiu dessa sociedade aí, porque começou a ficar meio difícil mesmo Quantos sobreviver. anos vocês tinham nessa idade? Ah, Nessa época? 23. 23, Uau, 24. você, né? É o início onde todo mundo tá começando uma carreira profissional, né? E olha que você já tinha passado. Já tinha vindo de uma trajetória de arte, depois teve comunicação, nutrição, teve... A nutrição, ela veio bem depois. Então, teve comunicação, foi a comunicação primeiro só, né? Foi comunicação primeiro. Comunicação, e aí agora a gente está entrando no jornal. E depois vamos entrar nessa próxima trajetória aí. Depois do jornal, aí eu me casei, fui morar fora. E Você se casou com quantos anos? eu me casei com 27, 28 anos. Nova. Eu também me casei nessa idade. Me casei com 26 anos. Para minha época, eu acho que eu fui uma das últimas a casar. Eles já falaram que você estava velha para casar? Já escutei Eita, que isso. maldade. E hoje o pessoal fala comigo que eu fui nova. Que eu fui... Nossa, casou nova, né? Falam, isso aí. Mas então, depois eu casou... casei. Aí eu casei, aí eu... Lá onde eu morava, em Tabira, né? Que meu marido trabalhava na Vale, do Rio Doce. E aí... eu fui mexer com outra coisa totalmente diferente, que foi estética. Que é legal também. É, muito legal. Mas, assim, eu não achei campo de comunicação lá, sabe? Sim. E como eu tinha feito um curso de estética, eu achei que ia ser legal e acabei ficando com 13 anos com uma clínica de estética lá. Nossa, foi bastante tempo. Foi. E aí, esse tempo, eu fiquei, que eu falei, grávida, né, das meninas. E foi uma fase bastante enriquecedora, porque minha vida, assim... de uma hora para outra, eu me vi casada com outra profissão, com gêmeos, né? Minha família morando fora. Empreendendo e sentindo falta de alguma coisa. Essa parte deu muito certo. Porque ninguém empreende 13 anos. Se não deu certo, deu certo. Não, deu certo, Né? Deu certo, sim. Deve ter sido uma experiência muito boa essa área aí. E você deve, inclusive, colher frutos hoje, na parte, inclusive, de empreendedorismo, com o seu produto atual, com a vivência que você teve aí nessa época, né? Exatamente. Era um trabalho que era muito somente eu e a cliente, né? E a gente passava ali 2 horas fazendo terapia uma com a outra, né? Imagina. E era muito legal, sabe? Mas aí eu comecei a sentir falta de alguma coisa, eu não sabia bem o que era. E quando eu voltei para Belo Horizonte, que eu entendi o que estava faltando, que era a arte de novo. Mesmo. Ah, não, peraí. Antes disso, teve a nutrição. Aí veio a nutrição. Aí eu a estética e a nutrição. A clínica de estética. Aí, esse buraco que eu falei que eu achava que deveria preencher, seria com alguma outra coisa. E, na época, chegou a nutrição lá em Itabira.
A nutrição você fez em Itabira? Ó, que legal. Mas eu não cheguei a formar. Sim. Só fiz até o 6º período. Já foi uma Porque, caminhada boa. E eu achava que, assim, eu sempre gostei muito de me cuidar, sempre gostei muito de praticar esporte, sabe? Uhum. E eu vi na nutrição, assim, uma parte muito boa de mim ali, Sim. sabe? Por que você acha que tinha uma parte boa sua ali? Porque essa parte de cuidar não só, assim, vou supor, na época da clínica de estética, não só da beleza do outro, né? Uhum. Mas no caso da nutrição, é uma coisa que ia cuidar de mim, da minha família, das minhas filhas, sabe? Uma coisa que eu ia levar para a vida inteira. Alimentação, hoje em dia, puxa vida, como que a gente não sabia de tanta coisa, né? Verdade. Imagina uma artista que come mal. Olha pra você ver. Eu assim... Eu acho que tudo que a gente faz é só acrescenta mesmo, né? E conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Você vai fazendo uma coisa que outra ali, mesmo que seja tão antagônicas, sempre tem um jeitinho de melhorar. De juntar, acrescentar mesmo com alguma outra profissão, né? E aí, então, depois você foi pra nutrição, fez ali 6 meses, e aí mudou de Itabira. Não, eu fiz 6 períodos. 6 períodos. Só que aí eu voltei para Belo Horizonte. Meu marido foi transferido para cá. Você é natural de Belo Horizonte? Sou mineira de Belo Horizonte. Então voltou para terra natal. Sim, e voltei muito feliz. Mas quando eu cheguei aqui, a grade curricular não batia, sabe? Eu teria que fazer mais 4 anos de faculdade. Nossa, ia começar de novo. E eu, nessa época, eu estava com 37 anos, 38, por aí. Quando eu trabalhei no Grupo Ânima, eu me recordo que tinha esses impasses muito grandes. De quando você vai trocar, por exemplo, de uma faculdade para outra. Às vezes não valia a pena. Você deve ter passado a mesma coisa, né? Então, você já tinha feito 6 períodos, que eu imagino que é referente a 3 anos. Sim. Devia faltar 1 ano para formar. Porque 4 ou é 5? Pois é. E aí você teria que fazer novamente mais 4 anos. Desiste mesmo, né? Desiste. E a gente conversou muito, a gente achou que seria melhor a família ficar junto, sabe? E aí, quando eu vim para cá, que eu vi que... assim, eu me vi sem tudo que eu construí lá. Sim. Né? Quer dizer... sem estética, sem a estética, sem a nutrição, sem os meus trabalhos voluntários no centro espírita que eu frequentava. Sim. Sem a minha atividade física, porque foi uma mudança, assim, muito rápida. E as meninas, assim, em fase pré-escolar, tendo que adaptar. Belo Horizonte, né? Tudo novo, né? Uma rotina nova. O que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Foi muito legal isso ter acontecido, porque minha vida meio que virou do avesso e eu descobri que o avesso era que meu lado certo. Olha, pra você ver. Porque eu fiquei sem todas as minhas atividades e muito feliz na maternidade, mas como eu disse, né, estava faltando alguma coisa para mim como mulher. Você estava com quantos anos e as crianças estavam com quantos anos? Eu estava com 38, 37, não. Estava com 39. 39. Estava com 39. E as crianças com 7. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei em casa, né, cuidando da casa, cuidando das crianças. E... lembrando que para quem é mãe... que tá com criança de 6, 7 anos, só para eles não esquecerem que essa faixa etária é a faixa etária da alfabetização. Sim. É uma das etapas mais difíceis e que eu falo que a cabeça das mães é uma guerra sangrenta, né? Porque o menino ali tentando, a mãe tentando a profissão, imagina isso. É verdade. Naquela época, assim, que não é muito longe, mas que no cenário de evolução hoje muda tudo, né? Passa rápido hoje. Se fosse hoje, talvez seria mais fácil, né? Vai de cada um como lida com isso, né? Eu não lidei muito bem com isso, porque eu, de muito ativa, eu passei para, assim, sabe... puxa vida, não fiquei na estética, não fiquei na arte, não fiquei na nutrição. Uhum. Aí,
a cabeça da gente vai a mil, né? E acaba entrando em depressão. E um belo dia eu resolvi, andando pelo bairro que eu morava, lá no Buritis, encontrei uma tal de Tainá, coisa mais linda Foi aí do que a gente mundo. entrou. Você tava Foi, passei andando lá no bairro? pensando o que eu ia fazer da minha vida, o que eu faço. Vou fazer então um artesanato, vou fazer O que eu uma vou musicoterapia, sabe? Alguma coisa Aham. assim, porque pelo fato de eu estar com depressão, eu também não estava dando conta de fazer muita coisa. fazer? Sim, você né? tava procurando alguma coisa pra você, que te preenchesse, né? Alguma coisa que me ajudasse, me aliviasse Sim. aquela... Eu não sabia dessa parte. Como você tinha entrado na escola. Foi Foi bom seu que você... pai que me recebeu. Olha! Você não estava lá. Aí eu passei em frente ao seu ateliê e na hora que eu entrei no ateliê, eu tive uma sensação de que alguma coisa ia mudar, legal, assim, para mim. Olha, Sabe? que legal. E aí eu acabei indo, né? Fiz a inscrição, o seu pai me recebeu muito bem. Te conheci e, assim, foi maravilhoso para mim. Porque, como eu te falei, a minha vida virou do avesso, mas eu descobri que o avesso era que meu lado certo mesmo, né? Ali você teve a primeira volta com a arte depois de tantos anos. Sim. Eu me recordo de quando a gente entrou em sala de aula nas primeiras vezes ali, a sua preferência muito grande pela tinta acrílica, né? E aí hoje eu gosto muito de falar esses pontos quando os alunos falam, nossa, eu tenho uma preferência por tal técnica. E me chamou muita atenção, porque a tinta acrílica, por exemplo, ela é uma tinta que ela exige do aluno uma memória muscular muito rápida. Ela exige uma rapidez, uma percepção de técnica muito rápida, ela exige que o aluno trabalhe rápido também. E daí eu fiquei um pouco impressionada com aquilo, né? Eu falei, nossa, que legal. Porque é muito raro um aluno chegar lá no ateliê e já falar assim, não, eu vou deixar o professor me conduzir. Então, olha que interessante, eu relembrando aqui agora. Mesmo você passando por processos tão difíceis, né? Internamente, seu poder de escolha ele era determinante ali. Ele foi determinante para os fatores de hoje, né? Eu acho isso muito interessante. E aí a gente começou a aula, eu não me recordo, eu estou inclusive sem sua ficha aqui, mas eu acho que você cursou com a gente de 3 a 4 anos, procede isso? Nós ficamos bastante tempo. Inclusive, eu te acompanhei em 3 ateliês com Sim. endereços diferentes, né? Acompanhando a nossa escalada, né? Até chegar onde está o último hoje, né? Sim, isso. E eu fiquei lá com você. Inclusive, assim, no princípio, eu fui mudando, assim, as coisas que eu pensava, né? Fiz aula de desenho com o Wesley, com a Fernanda. E aí, depois desse meio tempo, eu resolvi escrever um livro, né? Sim, foi acompanhado lá pela nossa equipe na época, Andresa Nazareta Valásquez. A gente pintou lá 7 obras, todas alusivas ao tema, né, do livro. Nessa época você já vendia, né? A gente pulou um pouco a etapa aqui do início. Você começou aprendendo técnica e você já vendia nesse início aí? Como que era? A primeira vez que eu vendi foi naquela primeira mostra que nós fizemos, nós duas juntas. Para quem não sabe, todos os anos a gente faz a exposição coletiva dos alunos. O que é a exposição coletiva? A exposição coletiva, ela é uma exposição que é como se a gente... É o nascer do aluno. Mesmo que ele seja pequenininho. Para que ele consiga lidar com as primeiras autonomias de uma exposição, que ele consiga catalogar os quadros dele. Espera aí, deixa eu entender aqui o que é uma exposição. Deixa eu entender o que é uma técnica que eu vou desenvolver. Deixa eu entender qual é o tipo de técnica que eu faço. E aí é o nascer do aluno, né? Daí você participou dessa primeira e já vendeu ali. Já vendi ali. Só para as pessoas terem uma noção, quando a gente faz uma exposição, a gente vende, na época, Primeira vez que vendi. Eu acho que o salário mínimo era em torno de R$125, um trem assim. Era mais ou menos isso. A gente vendia em torno de 5, 7, 8 mil numa exposição. Era muito. Essa exposição ali eu vendi 6 obras.
Uau! Você lembra pra Foi. quem que você vendeu? Lembro, Você lembro. teve contato. Foram Lembro, convidados, porque a gente faz exposições e a foram gente. convidados. Seus? É. Olha que E, demais. inclusive, um desses convidados já comprou outras obras na minha mão. Virou fiel, né? É, Eu falo com os alunos que é o seguinte: pra gente plantar uma árvore, a gente precisa de quantas sementes? Pois é. Às vezes, o medo ali de começar, isso é para todo aluno que está iniciando, ou para quem também não sabe como iniciar, é o vizinho do lado, é um trabalho que você vai fazer de graça para um. As pessoas acham que não, mas você está plantando uma semente, que você não pode fazer de graça o resto da vida, é. né? Tem que saber o início, o meio e o fim também. Mas quem quer ser professor, porque hoje a nossa escola também é referência em o quê? Formação de professores. A gente forma pessoas que querem dar aula. E eu falo que a primeira aula, ela pode ser voluntária. Porque, já que você está fazendo um portfólio, né? Não é importante você fazer um portfólio ali? Como é que você vai plantar uma árvore, né? E, às vezes, querer colocar sementes em vários locais. Você tem que cultivar primeiro ali, devagarzinho, né? E aí, depois essa vai dar fruto. Então, é muito lindo esse relato, escutar, assim, de uma aluna que fez parte da nossa trajetória, faz hoje, virou amiga. Virei madrinha. Virou madrinha, virou um tanto de coisa, né? Então, a primeira exposição que você fez, você já vendeu. Isso depois de quanto tempo de curso? Um ano, 2 anos? Porque a gente faz uma vez ao ano, né? Nessa época, eu morava no Buritis. Não, na época da exposição, eu morava em Casa Branca. Eu morei no Buritis 1 ano e meio e fui para Casa Branca. Acho que uns 2 anos de curso. escola, de ateliê Tainá Carneiro. Então, na primeira exposição, vendeu 6 obras. E dali pra cá, nunca mais parou. Bom, quando chegou uma certa época, parou. Qual foi a época? Conta pra gente. Foi uma época em que, assim, o artista ele tem fases, né? Sim. Como tudo na vida é um gráfico, né? Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo, outra hora a gente tá na média, né? Sim. E eu tive uma outra crise de depressão um tempo depois, anos depois. E aí, nessa época, eu fiquei bem... Logo depois que eu escrevi o livro. Olha. Eu já percebi que eu não posso ficar parada. Não pode. Não posso. Não pode. Eu parei de escrever o livro, quer dizer, eu terminei de escrever o livro, lancei. E aí eu fiquei quieta porque eu já estava fazendo coisa demais, eu estava meio cansada. Só que eu não tinha projeto nenhum ainda. E aí eu comecei a ficar assim, meio angustiada. Falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí foi a outra fase pessoal, né? Sim. Em que minhas meninas, elas fizeram 18 anos. E aí elas ficaram mais independentes, já dirigiam, já faziam Não tudo precisavam sozinhas. mais de você, né? Não precisavam mais de mim, exatamente. E a gente foi morar num lugar assim, um pouco afastado. E eu acabei ficando muito sozinha, sabe? Mesmo com o ateliê lá, mas eu fiquei assim, sem projeto de vida profissional. Sim. E aí essa fase eu não vendi nada. Ficou quanto tempo nessa fase? Até você falar assim, peraí, eu não sou essa pessoa aí, não. Isso. Eu sou fiquei... outra pessoa. Quanto tempo? Olha, acho que uns 2 anos e meio. Você sabe que tem um projeto de escalada, inclusive eu tenho uma aula voltada para isso, que ela fala o seguinte: nosso projeto de escalada não tem como a gente separar a nossa vida pessoal da nossa profissional. Nós não somos duas, né? Tem como a gente separar o que a gente está sentindo, do que a gente tem que fazer, né? Organizar a nossa rotina. E sempre que a gente chega num patamar alto, a gente está numa linha tênue, né? Para, assim. E aí, pra gente poder escalar de novo, é um novo início. Sim. E esse recomeço, ele é sempre um início difícil. Tem que mexer, né? Porque Nas feridas. Tem isso. Tem que buscar ali a construção que você teve durante todo aquele tempo, projetar. Então, não é fácil, é difícil mesmo.
Foi verdade. Na época que eu voltei a pensar em novos projetos, né? Aham. eh, eu pensei, eu não vou mais pintar figura humana, Uhum. por exemplo, né? Que era o que ultimamente o que eu tinha pintado era só figura humana. Mas eu falei, não, eu quero uma outra coisa. E essa outra coisa eu ainda estou nessa fase. Você tá nessa caminhada, né? Essa abstração que eu Tem tô quanto agora. tempo que você lançou seu livro? Foi em 2014. Do que fala seu livro? Eu já li seu livro, mas eu quero que você fala sobre, Tá. para que as pessoas que estão escutando entenderem que quem é artista, ele passa por vivências que são muito importantes de explicar. Momentos pessoais. E aí você fez a ilustração do seu livro todo, né? Eu fui Você foi super grávida. foi demais. Eu acho que eu tava de 8 meses, né? Tava Do primeiro filho. preocupadíssima do filho nascer lá na exposição. Foi no lançamento do livro. demais, foi demais, foi lindo. E a construção do seu livro tem a ver com as fases da sua vida. Conta pra gente como foi baseado ali aquela ilustração, no que você pensou quando você estava construindo, quais os tipos de barreira que você encontrou na hora da construção da sua personalidade ali, de você como artista. Porque o seu trabalho é um trabalho acrílico, ele é um trabalho que ele fala sobre algo, né? Ele não é, eu fiz uma ilustração porque eu dormi e pensei nisso. Seu trabalho não é isso. Meu trabalho ele é bem elaborado, bem planejado mesmo. Eu desenho antes, escrevo antes, né, monto antes. Agora não tanto, porque agora nessa abstração eu me sinto mais livre. Aham. Mas, por exemplo, na época do livro, Uhum. eu conto nesse livro como eu entrei para a arte. Sim. Muita coisa que está lá no livro eu falei aqui. Aham. E eu falo também que pouco tempo antes de escrever o livro, eu descobri que eu tenho TDAH. Uhum. Na época eu achei assim, que era uma coisa horrível, pesada, difícil. Sei lá, achava um problema isso. Como que eu apago isso, né? Quero eliminar esse negócio, que eu não quero ser anormal. Minha vontade isso era que de você botar umas pensava? gotinhas de super bonder na boca da Renata, que era minha psicóloga na época. Ela não me explicar mais o que eu era. Mas depois eu fui entendendo que esse TDAH me ajuda muito na arte. Por que ele te ajuda? Porque essa hiperatividade, essa atenção difusa, essa intensidade, impulsividade que eu tenho, que eu sou, eu consigo jogar hoje na arte, nas minhas obras. Sim, sabe? sim. E por isso que eu acho que o artista tem vários momentos mesmo, porque a gente, vou falar por mim, né? Eu quero pintar o que eu tô sentindo, Sim. sabe? Muito. Você quer dividir o que você tá sentindo, né? Qual que é a parte ruim do TDAH? Então, é a parte da gente. Às vezes você quer muito prestar atenção em alguma coisa e você não consegue, sabe? Porque, assim, acontece tanta coisa. A gente está aqui agora. Eu já vi que ela entrou aqui, que ela Sim. saiu, que ele dormiu, que ele acordou. E você tenta assimilar todos os Eu não pontos, consigo né? ficar pensando numa coisa só, Sim. sabe? Eu já vi a cor de tudo, já decorei a decoração toda aqui. Entendi. É o ponto onde que você pode ser útil para tudo que está acontecendo em volta. Você acha que tem a ver com isso? Por isso que o livro chama Seu Defeito a Seu Favor. Que demais. Que demais. É que é muito inspirador o seu livro. Eu Muito assim, mesmo. Ariane, você pode colocar a Nath para escutar, porque vai... Então, eu acho que muitas pessoas passam por esse processo e não sabem como lidar com isso. Então, você usou, não defeito, mas você usou a palavra, inclusive, para chamar a atenção das pessoas e trazer isso a seu favor, né? Me conta, então, como que foi depois de ter escrito esse livro, né?
se fortificou mais ainda a sua carreira, se te ajudou a tornar mais fortes, e principalmente na sua técnica. E me conta também como foi feita essa ilustração ali, porque os seus temas eram muito elaborados, né? Então, de quanto em quanto tempo que você colocava ali no livro, eu vou ilustrar uma página aqui, eu vou nesse próximo tema, como que foi? Uhum. Eu dividi o livro em 3 partes. Uhum. A primeira parte eu conto sobre mim, das minhas descobertas. Na segunda parte, Essas descobertas têm a ver com arte também? tem a ver com Que arte também. demais. Você pode dar um spoiler, assim, de uma descoberta? Ou É, todo mundo tem que ler o livro? Ou ele já está em outro local? Ele se compra onde? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também. falo sim. Ele tá no Amazon, tem até no Kindle também. Sim, Tem na livraria, pode falar o nome da livraria? pode falar. Leitura. Aham. E eu vendo também em casa e Sim. entrego. Oh, que ótimo. Então, depois nós vamos marcar aqui para o pessoal poder comprar. A elaboração desse contexto, de início, meio e fim ali, como que ela foi feita? Foi difícil? Foi sofrida esse processo criativo? Como que foi? Foi muito complexo, não foi difícil. Foi complexo montar tudo que eu estava pensando. Que eu pensava em muita coisa ao mesmo tempo. Eu não conseguia coordenar o que eu ia colocar primeiro, Sim. sabe? Então, Sim. a Renata, que foi minha psicóloga na época, e a Andresa, que foi a Da minha equipe do professora ateliê, da equipe aham. do seu ateliê, me ajudaram foram me orientando. Olha, você quer fazer isso? Então, vamos começar por aqui, sabe? Porque era muita coisa. Eu só ia escrevendo, deixava sair primeiro para depois eu ver o que eu ia fazer com aquilo tudo, sabe? Sim. E aí eu dividi o livro assim, falando, peguei muito falando sobre o TDAH, Aham. sobre a arte, e eu fui dividindo assim. Primeiro eu falei como eu era, depois eu falei quando eu descobri o diagnóstico, e depois eu falei o que eu fiz com esse diagnóstico. Que demais. E tudo dentro da arte. E aí, cada parte eu explico como que eu era, Aham. tipo, antes e depois, né? Sim, sim. Do transtorno. E isso foi muito importante também para o que você se tornou hoje, né? Com certeza. Aprender a Sou eu, lidar né? com Essa sou eu. isso. Sim, aprender a lidar com isso, aprender a reconhecer, né? Isso é muito importante. Daí depois a gente teve uma nova etapa da sua vida. Depois da produção do livro, você teve novamente uma depressão. E aí depois encontrou de novo a arte quando? Encontrei arte quando? Quando eu parei de me cobrar tanto. Que demais. Quando eu achei que perfeição é uma coisa que não vai ser nessa encarnação. Não dá para ser 100%, Não, né? e não tem necessidade disso mais, sabe? Já Sim. desapeguei mesmo de querer tudo muito no meu tempo, do meu jeito, sei lá, assim. Eu prefiro curtir o processo hoje em dia, Sim. sabe? Já preocupei muito em querer o resultado das coisas. Hoje você trabalha direcionado para as pessoas que são fiéis ao seu trabalho. Como que você faz essa questão dessa divulgação do seu trabalho? Os clientes já vão direto até você, já pede aquela questão da indicação, né? E como que é feito os seus trabalhos hoje em dia? Eles são catalogados diretamente para as pessoas? Eles são trabalhos que... Porque a gente fala que tem etapa, né? O artista tem etapa. O artista que inicia ali, às vezes ele vende para poder comprar o almoço, né? Comprar a janta. Tem o artista que já tá ali no meio da carreira, que já consegue pagar as contas, já consegue ter seu próprio ateliê. E tem um artista que hoje, que é a sua fase, que é o artista que curte o processo. E que aí o resultado é o empreendedorismo, é um cliente satisfeito. Como que hoje é a sua trajetória como artista? Como que você... Porque eu falo que a gente tem a fase que a gente escolhe o cliente, né? Que a gente quer vender.
A gente escolhe. Vamos ver como que você vai contar isso aí pra gente. Então, depois dessa fase do livro, que era só figura humana, eu desapeguei tanto de querer essa perfeição que eu passei para essa abstração, né? E hoje eu curto mesmo essa subjetividade. Eu gosto de representar o não concreto, o invisível, sabe, assim. Mas tudo com muita intensidade, do mesmo jeito que eu pintava a figura humana. Eu uso isso hoje através das cores, das texturas, né? Assim, às vezes eu tô mais hard, aí a pintura sai mais forte, forte, mais né? Mais verborrágica, né? Mais intensa mesmo. Às vezes eu já tô mais light, aí as pinturas são leves, uma textura fina, sabe? Assim, eu me jogo. Né? Vai nude. Se for um pouquinho mais pro cinza, tá um nude nublado. Se for... Uma coisa assim, uma areia, um marfim. E os seus clientes? Conta pra gente. Como que você... Inclusive, você pode dividir isso com quem tá escutando a gente. Pra fortificar mesmo. Porque às vezes as pessoas já acham que... eu já entrei no mercado vendendo horrores, né? Isso é a parte, né? Porque a pessoa que faz a primeira exposição já vendeu 6 quadros. Ela se esforçou muito. Porque o artista que tá ali iniciando... E por isso que a gente divide com eles a lista de convidados é dele. Justamente para ele começar a fazer o papel dele. Você fez muito bem feito. Obrigada. Então, hoje, como que você lida com esse cliente seu? Como que ele chega até você? Como que você fideliza ele ali? Eu realmente não escolho o cliente. Eu tenho colegas que escolhem até para o partido político, mas eu não tenho isso, não. Eu conheço gente que faz isso. Eu não vendo para... Bom, eu não tenho isso. Eu vendo... Eu acho que eu coloco tanta... Eu gosto muito de explicar a obra. Quando o cliente vai até o ateliê, por exemplo... Eu viajo junto com ele tudo de novo, sabe? Mesmo eu já tendo pintado aquele quadro ali há meses, por exemplo, eu consigo voltar a captar naquele momento que eu estava lá, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. E aí eu coloco tudo aquilo de novo, quando eu vejo, eu vendi, sabe? Que demais. E a pessoa meio que ela entra. A pessoa comprou você, né? Ela comprou, porque o seu trabalho é uma parte sua. Eu acho que eu finalmente consegui mostrar o meu porquê. Sabe? Eu finalmente consegui mostrar pelo que eu luto. Sim. Sabe? Sim. E assim, a condição de TDAH, vamos colocar assim, e de mulher, me ajuda bastante hoje, porque eu não pinto, por exemplo, para mulheres. Eu pinto como uma mulher. Sim. Sabe? Sim. Então, eu coloco muita emoção. Eu coloco um diálogo dentro da obra. E quando eu vou passar isso para a pessoa, que eu vou contar essa história, ou mesmo em redes sociais, a pessoa engaja de uma forma que ela viaja junto comigo, né? Isso é lindo. Então, é meio por aí, sabe? Não tem, assim, uma forma estratégica, assim, sabe? Tem uma forma sua, né? Que você eu acho criou. que sim. Eu falo muito isso com os alunos, porque às vezes eles acham que você simplesmente pega isso daqui, 10 lições para ser um sucesso. Daí eu falo que eu, lá no ateliê tem as 3 liçõezinhas, né? Que a primeira é cumprir com a sua palavra, né? Com as coisas que você se comprometeu a fazer. A segunda é você nunca relaxar, né? E a terceira é você dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Porque as pessoas acham que é muito engessado, né? Vou engessar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Não, gente. Eu acho que a arte e o encontro de você com você, ele é a arte mais verdadeira que existe. Porque aí você consegue vender um quadro seu. E também suprir as necessidades das suas dores, né? Se durante toda a sua trajetória como carreira, eu vi que você está sempre buscando o melhor. Buscando sempre se construir. Eu falo que a parte que falta em você está em você mesmo. Isso. Verdade, está sempre dentro, né? Sempre dentro. E aí tem gente querendo ser 100%, não dá. Imagina, se eu for 100%, o que eu vou ser amanhã? Tá 100%, tá completo. E essa coisa de ter, tipo, regras ou estratégias para vender, lógico que isso existe, né? Sim.
na rede social a gente tem como que fala? Uma forma de Sim. divulgar isso. Sim. Mas, assim, na venda mesmo, eu te falei que eu não escolho cliente, mas, assim, quando eu não estou muito empolgada com aquela pessoa, Aham. até no astral, assim, sabe, na energia, eu não explico a obra. Não, mas, na verdade, eu não tenho vontade de explicar. Eu olho, sim, vejo que a pessoa não está muito afim, sabe? Está só na curiosidade. Ou está interessada, às vezes, até na vista do ateliê. A pessoa chega lá, já aconteceu isso. A pessoa A chega lá, estética, tem né? 20 obras na parede. A pessoa vai direto na varanda do ateliê. Nossa, que vista maravilhosa. Sim, você fala, oh, meu E Deus. sai, sabe? Você aceita o café, aceita. Aí olha pro cachorro, já vai mexer com o cachorro. Então, assim, pra que eu vou ficar explicando? É. E hoje você já lida com isso também melhor, né, Ariadne? Ah, Depois de é. tanto tempo, você já analisa o perfil do seu cliente, você já sabe, pois, tô muito empolgado, não, mas vai que dá, né? Tipo isso Vai mesmo, que exatamente. eu entendi o ponto que você quis falar desse ponto da estratégia, assim. Daí eu queria que você falasse um pouquinho agora para quem tá iniciando. Depois de toda essa trajetória linda que você falou, contou pra gente, reparte um pouquinho do seu bolo para quem tá iniciando hoje. Os pontos que você acha que são importantes. Por que você acha que as pessoas não devem desistir dos sonhos delas mesmas? Que é isso que você vem fazendo a vida toda, né? É isso que eu venho vendo você fazer, lutando todo dia uma batalha diferente. Todo dia uma batalha diferente. O que te inspira a recomeçar? Divide com os nossos ouvintes. Por que você recomeça todo dia? Primeiro, porque eu não desisto nunca. E eu acho que essa é a primeira coisa mesmo. Não desistam. Não desista, sabe? Eu já vi muito médico... Muito não, já vi alguns, né? Médicos, engenheiros... largarem a profissão para ser artista. Mas eu nunca vi nenhum artista largar a profissão para ser médico. Também nunca vi. Para ser engenheiro. Também nunca vi. Então, não desista, primeira coisa. A segunda coisa é ouça a sua intuição. E o meu processo de criação, ele, assim, 90% é no ateliê mesmo. Eu olho para os recursos que eu tenho e, dependendo da pincelada que eu quero ali, da força que eu quero, do movimento da tinta, eu penso numa outra ferramenta, em o pincel. Já pintei até com vassourinha de limpar vaso sanitário. Fica ótimo. Fica sensacional. Rodo também. Adoro pintar com rodo. Mas 90% é assim. Mas tem um 10% que é assim. Por exemplo, eu estou dormindo do nada, no meio da madrugada, assim, no meio da noite, eu acordo com uma ideia super maluca que dá certo. Sabe? E eu costumo dizer assim que a criatividade e a imaginação, ela é que nem a mediunidade. O telefone toca de lá para cá. Isso. E quando ele toca, eu atendo mesmo. Importa a Eu hora e o pego pra lugar. valer, né? Então, assim, ouça sua intuição, sabe? Segue ali. E a outra que eu acho importantíssima é tenha excelentes professores. Ai, eu ia pegar nesse ponto no final, mas ela se antecipou. Não, sério, sabe por quê? Dependendo do professor, ele te joga tão para baixo. Ele te desestimula tanto, sabe? A gente vem de uma conduta de professores que falam assim, você não está preparada para isso. E assim, você nunca está preparado. Esse é que é o problema. E a gente... Às vezes nem ele que tá, se né? cobra muito, por exemplo, quando eu me cobrava demais, eu custava terminar o quadro, nunca estava pronto. Entendi. Eu falei assim, Nunca gente, tem mas que fim. coisa, nunca tem fim isso. Toda hora que eu olho para ele, eu vou lá e mexo alguma coisa, até estragar, tem que pintar tudo de novo. Eu já fiz. E já aconteceu isso já, né? Já aconteceu. Com certeza. Então, procure aquele professor que tenha, em primeiro lugar, ele tenha vontade de te ensinar. Porque, como toda profissão, tem muita gente que está ali por causa do que dinheiro. tem que trabalhar, né? E às Por vezes causa por do causa dinheiro. do dinheiro também. Mas tem a diferença entre os professores que eu peguei, que eu tive, né? Que tem esse diferencial. Eles amam o que eles fazem.
E aí, por isso, eles fazem o que eles amam com muita dedicação, sabe? Eles curtem ali, ver que você está evoluindo, ver que você está fazendo uma coisa sozinho, sem ele por perto. Ver que ele está tentando até criar uma nova técnica ali. Isso é fundamental, eu acho. Vibra quando o aluno ganha autonomia, né? Quando o aluno ganha, renasce das cinzas. Eu falo que lá a gente só tem fênix. No... Eu falo que a gente só vai trazer para esse podcast só fênix. Que são por aqueles aí alunos mesmo. que renascem da cinza. Porque às vezes as pessoas acham também que tem que ficar naquela linha, vou ser feliz, eu só sou feliz, eu tenho... Não é, a vida não é assim. Todo dia é 300 mil problemas para resolver, né? E aí é a diferença dos que param e dos que param, dos que nunca tentam, né? Para finalizar, gostaria que você falasse qual o impacto que o ateliê teve na sua vida. Onde foi que virou a chavinha e se o ateliê contribuiu para essa trajetória? Eu acho que eu antecipei muito mesmo, que eu falei no início, né? Que foi... Mas foi lindo. A gente só vai revisar, porque aí o pessoal fica com gostinho de quero mais. Não, então, foi um marco na minha vida, né? O seu estúdio, a sua escola, foi um marco porque para mim foi um resgate, foi um gatilho emocional, artístico, desde a minha infância, né? E o seu jeito de ensinar, a sua didática, que é a terceira coisa que eu falei, me deu muita força, me motivou muito, porque eu estava num estágio oposto ao seu. Você, 20 e poucos anos, né? Começando tudo na vida, cheia de energia, super desenhista. Nossa, todo o gás do mundo para poder fazer tudo que você sabe fazer. E eu ali com 38 anos, não, que 38, 39, 40 anos, já 20 Na anos época na você sua achava frente. isso, né? Não, na época. Hoje não. E hoje, hoje? para mim, nossa, hoje tá tudo maravilhoso. Eu prefiro até hoje, eu com 55, Isso. do que com 40. Porque hoje eu tô passando por essa faixa etária e eu olho assim para os meus alunos que estão iniciando e eu falo assim: se você soubesse. Exatamente. Se você soubesse. Se você soubesse como é do lado de cá. Se você soubesse o tempo que você tá perdendo do lado daí. Se eu tivesse, inclusive, a sua idade, com a minha cabeça hoje. Verdade. Mas, de uma certa forma, você me ensinou isso. Porque você é muito calma. Você é muito tranquila. E eu sou muito agitada. A gente falei isso várias vezes. Falei, gente, que bom que eu tô uma professora calma, porque eu não dou conta de fazer tudo devagar. Por isso que eu gosto da acrílica, Você sabe? acredita que eu não consigo ver esse ponto? Não tem um aluno dentro de sala de aula que não me repete a mesma coisa. Eu preciso rever isso. Porque eles falam assim, Tainá, você é tão calma. Mas aqui dentro, você já viu um negócio que você coloca no Instagram? Que fala assim, que aqui começa a vibrar tudo, assim, ó. Tá tudo vibrando, não. Mas a pessoa tá vendo que você tá calma. É controle emocional, né? Eu acho que tá mais associado com controle emocional. Mas isso foi muito bom para mim, porque, como eu te falei, né? Pelo meu tipo de personalidade e me sentindo velha na época, Sim. você me passou essa calma de curtir o processo mesmo, Sim. sabe? De resultado. Mas por que se preocupado assim com o resultado? Se não prestar atenção no que você está fazendo aqui, chega lá na frente, pode não ficar bom. E você ainda não curtiu o que você fez para trás. Né? Isso. É lindo escutar isso, sabia? Mas Remexe foi super verdade. com as emoções, assim, minha como professora, como mentora hoje. Escutar esses relatos são muito importantes. Porque a vida a gente vai passando tão rápido. E passa muito rápido, né? E, inclusive, um dos motivos da gente estar trazendo esse podcast pra cá é reviver essas histórias. Reviver o quanto foi importante e o quanto isso pode inspirar outras pessoas.
Eu finalizo esse podcast hoje te agradecendo, essa mulher inspiradora que você é. Eu que agradeço demais. Não só mulher, essa convite esposa, essa profissional dedicada, que eu tenho certeza que inspira muitas pessoas em volta. Não desista nunca do seu sonho, porque ele é lindo. Te agradeço. A gente finaliza aqui hoje esse podcast. Obrigada. Namastê. Linda. Que agradeço mesmo, viu? Sucesso.